Bem, hoje nós vamos conhecer uma das ferramentas mais importantes de inspeção, né? Quando você está trabalhando com HTML, como a gente vai trabalhar no nosso curso, a gente tem que saber exatamente como fazer algumas inspeções, é fundamental. A gente vai trabalhar com o Google Chrome, na verdade o inspetor, ele faz parte basicamente de qualquer navegador, mas a gente vai trabalhar aqui com o Chrome, certo? Então no Chrome a gente vai utilizar o DevTools do Chrome. Então é necessário que se faça a instalação do Chrome para acompanhar exatamente qualquer elemento, né, que a gente for trabalhar aqui, que a gente for inspecionar, utilizando o nosso curso, a gente vai trabalhar exatamente usando o DevTools. Ok? A gente está numa página aqui em branco para exemplificar, e para ativar o DevTools é bem simples mesmo, tá? A gente tem basicamente três opções. A gente pode utilizar o mouse, tá? Clicando no elemento que a gente quer fazer a inspeção. A gente pode clicar na ferramenta de desenvolvimento que fica no canto direito, ou a gente pode utilizar a tecla de atalho. Então vamos lá. Primeira coisa, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente está numa página, no caso a gente está na página do Google, mas poderia ser qualquer página. A gente vai inspecionar qualquer um desses elementos, tá? Qualquer elemento que esteja na página, a gente pode fazer uma inspeção de forma bem simples. Pode ser um botão, pode ser uma imagem, pode ser esse item do formulário, pode ser o próprio corpo do HTML. Então basta a gente clicar em cima dele, né, no corpo HTML, por exemplo, e clicar aqui em inspecionar. Tá? Eu não vou clicar só para exemplificar. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no botão do Google, né, da pesquisa. A gente vem aqui e clica em inspecionar. O mesmo a gente pode fazer na imagem, e assim sucessivamente, certo? Qualquer elemento, qualquer parte do elemento a gente pode fazer. A outra opção que nós temos é a gente vir aqui no cantinho direito, onde tem os três pontinhos, onde tem toda a personalização do Google. A gente clica nele, pede mais ferramentas e em seguida ferramentas do desenvolvedor. Ou a terceira opção, como eu falei para vocês, a gente usa a tecla de atalho, e no nosso caso aqui é Ctrl Shift I, no caso do Chrome, né? Se a gente apertar aqui Ctrl Shift I, ele vai abrir o inspetor, né? o Chrome, ele abre o DevTools, tá? Eu vou fechar aqui só para exemplificar. Se a gente fizer a mesma coisa aqui com a imagem, ó, a gente clica em inspecionar e aí ele vai abrir o DevTools da mesma forma, tá? E se a gente vier aqui no canto direito, mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, teremos também o DevTools carregado. Agora, quais são as diferenças, né? Basicamente, quando você abre o DevTools das outras formas, tirando a questão do inspecionar, né? Que o inspecionar é quando você clica no botão direito, você está inspecionando esse objeto. Quando você abre o DevTools das outras duas formas, ele vai abrir o painel independente da inspeção, né? A inspeção é um dos elementos que a gente utiliza dentro do DevTools. DevTools é um conjunto de ferramentas, na verdade, em que você pode utilizar para fazer várias coisas diferentes, e na questão de desenvolvimento e na questão da inspeção da página e de sua qualidade. Então, quando a gente clica com o botão direito e pede inspecionar, a gente está inspecionando especificamente esse elemento. Você vê aqui, ó, que ele automaticamente abre na aba Elementos, certo? Que são os elementos, e a gente carrega aqui e ele vai diretamente para o elemento que compõe aquilo que você está inspecionando. Ou seja, a gente clicou na imagem, pediu inspecionar, ele automaticamente abre a imagem. Duas coisas aqui importantes logo de início, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma mudança aqui de linguagem, né? No caso aqui ele está em inglês, a gente poderia continuar trabalhando ela em inglês sem problema nenhum, mas a gente vai fazer essa mudança para o português. Como é que a gente faz isso? Logo quando abre o DevTools, ele vai aparecer aqui na parte de cima a opção de mudar para o português, tá? Você pode clicar aqui, ó, simplesmente fazer a mudança para o português, ou a gente pode vir nas configurações, certo? Aqui em Settings, a gente clica aqui, aí vem em Preferências, vem em Linguagem e muda aqui para o português, tá? A gente vai procurar aqui português, tem português Portugal e português português. Então a gente vai clicar em português
e fecha, certo? A gente poderia, aí aparece essa opção aqui, você clica aqui em Reload DevTools, pronto, ele está em português, certo? Bem simples, bem prático. Segunda coisa que a gente observa aqui, logo de cara, é que ele abriu automaticamente no modo de inspeção de conteúdo responsivo, tá? E como é que a gente vê isso? Que essa página mudou. Perceba que ela não está ocupando mais o espaço todo e está aparecendo essa barra na parte de cima que é dimensões, né? Está como responsivo. Eu vou desabilitar isso. Para isso a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, certo? Para que ele fique com a página toda. O que a gente percebe também é que ele vai ocupar sempre a lateral. Perceba aqui que eu aumento e diminuo, né? E se o layout for responsivo, ele vai alterar automaticamente os elementos da página. Mas eu posso não querer ele do lado direito, né? Então a gente tem que conhecer bem a ferramenta, e uma das coisas importantes é saber aonde colocar a ferramenta. A gente pode colocar ela aqui do lado direito, mas tem algumas outras opções. A gente pode vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, certo? E aí você pode encaixar ele em 4 posições diferentes. Quais são as 4 posições que são disponíveis? Estão disponibilizadas. A fixado ao lado direito, a fixado na parte inferior, fixado na lado esquerda, e aqui você não está fixado, você está flutuando. Então como é que fica isso? Fixado abaixo, fixado ao lado esquerdo, flutuante. Ele abre a janela e a janela fica flutuando, certo? Eu pessoalmente gosto dele fixado do lado direito ou fixado na parte inferior. Isso vai depender muito do elemento que eu estou fazendo a avaliação e de que avaliação eu estou fazendo. Isso é muito relativo, tá? Mas isso é questão de preferência, mas é importante você saber que o DevTools ele pode flutuar, inclusive, se for de seu agrado, tá? Ou se você precisar. Às vezes você precisa fazer a inspeção dessa forma. Ok? Então vamos lá. Conhecendo como abrir o DevTools, que é essencial, né, a gente vai entender como é que funciona a ferramenta. A gente não vai entrar em detalhes em todos os elementos, mas basicamente é o seguinte. Na parte superior, você tem tudo que compõe essas abas que estão na parte superior. E na parte inferior sempre fica o console. Tá? Aqui no console você pode... você tem tantas notificações, ou seja, se tiver algum erro na página, vai ter uma notificação, ou seja, os erros de notificação do próprio Chrome, assim como as notificações da página, que são feitas por JavaScript, além de você poder ter interação com os elementos de JavaScript. Então você pode, por exemplo, executar aqui um código em JavaScript. Você percebe aqui também que você tem uma notificação de problemas. Ó. Se você clicar aqui em problemas, você vai ter a relação de problemas identificados. Eu vou fechar aqui isso só para entender, mas essa é uma outra abazinha que você pode abrir. Ó. Você clica aqui, você abre as opções de problemas. Alguns desses problemas fazem parte exclusivamente do navegador, algum recurso que não funciona mais, ou que o Chrome na próxima versão não vai funcionar. Então, algumas questões aqui você tem que olhar para ver se são relevantes ou não, certo? Basicamente aqui, por exemplo, a gente está na página do Google e ele mesmo assim está dando notificação. Então, alguma dessas informações simplesmente não tem tanta relevância para o problema ou para resolver um problema que você tenha, né? Ou queira resolver. Então a gente vai fechar aqui o problema e sempre vai ter aqui o console. A gente poderia até fechar o console, mas vamos manter o console aqui. Então vamos lá. O que a gente encontra primeiro, né? Então basicamente quando a gente vai fazer a inspeção, a gente clica com o botão direito, vem aqui e aí você vai inspecionar aquele elemento que você está trabalhando. Quando a gente passa o mouse do lado direito, ele vai indicar, né? Vai mostrar, ó, aqui um botão, aqui o outro botão, certo? E aqui a gente tem toda a estrutura HTML. Ó, a gente começa com a estrutura HTML que a gente já viu alguma coisa, né? Então o head, o body e assim vai sucessivamente até chegar naquela estrutura, né? O mesmo acontece
essa árvore que a gente vê aqui verticalmente, que é o tradicional que a gente enxerga, a gente pode ver também essa árvore aqui no canto inferior, certo? Então a gente pode ver aqui toda a estrutura até chegar no elemento, ou seja, esse elemento que a gente marcou, toda a estrutura que a gente teve, né, a gente consegue visualizar aqui. Outro aspecto importante que a gente pode notar é o seguinte: quando a gente reduz, perceba que a barra que estava da lateral direita passou para a parte inferior, por questão de espaço, mas basicamente são as mesmas informações. Ó. A gente só vai reduzir e aí ele passa para uma outra posição, é só para vocês entenderem. E percebam que estes elementos, né, isso aqui, essa caixa na parte inferior, pertence aos elementos, e esses itens aqui, né, pertencem a essa caixa aqui. Então, por exemplo, eu posso mudar aqui, ó, estilo computado. Tá? Mas vamos continuar com a inspeção para entender melhor. Então, a gente está inspecionando este elemento, certo? Que é o input. Então, você percebe que ele já indica ali que tem uma margem, certo? Que tem um padding, né, em volta, pelo menos na lateral direita, indicado ali pelas cores verdes, né, o padding, e pelo um bege, né, a margem, tá? Então a gente já vê visualmente como é que está composto o elemento. Mas não é só isso que a gente consegue visualizar. Nesse elemento, todos esses estilos estão aplicados, tá? E essas propriedades, né, você tem os estilos, tá? E e os estilos têm as propriedades específicas, ou seja, tem um background color, tem uma borda, tem um rádio, tem um cor do texto. A gente pode mudar inclusive a cor do texto aqui só para exemplificar. Ó. Se a gente mudar aqui, ó, colocar um vermelho, ó, mudou vermelho. Lembrando, mais uma vez, né, sobre a questão do HTML, que a gente está carregando, quando a gente carregou essa página, ela carregou uma cópia do servidor. Então a gente não está fazendo aqui alterações no servidor. Tá? A gente está fazendo alterações na cópia local que a gente carregou. É importante lembrar disso para que a gente não fique com a expectativa de que a mudança aqui vai se refletir no servidor. Não é isso que a gente faz. A gente está usando o DevTools como ferramenta para fazer a inspeção específica dos elementos e inclusive poder fazer algumas alterações de teste, até que se a gente quiser fazer algumas alterações no servidor. Então a gente, por exemplo, quer fazer uma verificação aqui para a gente não ter que mudar no servidor, fazer uma modificação, por exemplo, no WordPress e ter que recarregar, entendeu? E refletir em tudo. A gente pode fazer simplesmente uma alteração aqui. Então, essa inspeção permite fazer, por exemplo, eu vou fazer uma modificação do background color do botão. Então a gente pode fazer aqui, eu quero encontrar um tom aqui que seja mais agradável. Então vou colocar aqui um verde, né, um verde mais claro, certo? Com vermelho ali. Só para exemplificar, uma cor bem gritante para a gente notar que houve a modificação. Da mesma forma, você pode perceber aqui os efeitos que você tem em todas as propriedades em posições, né, em estilos, em classes de estilos diferentes. O que quer dizer isso? Vamos dizer, a gente tem uma folha de estilo que a gente sabe que existe, né, que vai dar as propriedades vai dar as características daquele elemento. Só que você pode ter na folha de estilos, em posições diferentes na folha de estilos, representações diferentes. Então, por exemplo, a HTML inicia com o corpo, né, indicando que uma fonte é 12. Mas à medida que você vai diminuindo, né, você vai chegando no elemento específico, no caso do nosso botão, a gente vai mudando os elementos até chegar, por exemplo, na fonte 14, que está aqui representada. Certo? Então, por exemplo, aqui tem a fonte 14 e na parte de baixo, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um body com fonte 14 também. Poderia ser outra fonte aqui, 16. Mas perceba que ele está cortado. Essa indicação de que ele está cortado quer dizer o quê? Que isso aqui não está sendo computado e o que está sendo computado é exatamente o que está aqui, ó, aberto, ativo, né? Ou seja, aqui não está com traço.
Se a gente quisesse ver esses mesmos elementos de forma resumida, ou seja, de forma computada, a gente vinha aqui, ó, em computado, clica aqui em computado. Aqui ele está agrupado, mas poderia simplesmente por ordem alfabética, mas vamos manter agrupado. E a gente tem aqui as características por grupo, então por layout, por texto. Aí a gente vem aqui, ó, fonte, o que está sendo computado? A fonte 14, certo? A gente pode abrir aqui, ó, e inclusive ver aonde está a modificação da fonte, né? O tamanho da fonte. A gente tem aqui nesse item e nesse item. Então, fonte 14 nesse e nesse. E o que está funcionando é esse aqui. Quando a gente clica, ele vai para a fonte 14. Certo? A gente poderia, aqui no DevTools, dá para fazer muitas coisas. O tempo não é suficiente, a gente só vai simplesmente entender como é que ele funciona, as principais características e como fazer algumas modificações. A gente poderia por exemplo, né, a gente tem um padding aqui de 0,16, mas vamos dizer que a gente quisesse nesse elemento fazer uma modificação colocando um padding um pouco diferente, né, para ver como é que fica. Então eu vou colocar um padding na parte inferior, no bottom, de 50. Eu vou colocar 50 porque é bem diferente, ó, 50 pixels. Então eu estou fazendo a modificação no elemento, certo? Não estou fazendo uma modificação que afete outros elementos, né? A gente só está fazendo no elemento, né? No estilo do elemento. E aí você tem um padding bottom de 50. Perceba que só fez a alteração nesse, tá? Nesse botão. Então a gente pode, dessa forma, visualizar as alterações sem afetar necessariamente o servidor, tá? Continuando aqui, que a gente vai, como eu falei, a gente vai ter uma noção básica, né, de como funciona. A gente, voltando aqui em computado, a gente percebe também que aquelas propriedades, ó, o tamanho, a gente pode visualizar aqui graficamente. Então, o tamanho, o padding, a borda e a margem do elemento, certo? O que está sendo feito. Perceba que aqui ele já está mostrando que é 16 de padding lateral e 50 no padding na parte inferior, ok? Se a gente clicar aqui, ó, se a gente passar o mouse aqui, ó, a gente já vê que tem um espaçamento maior, certo? Do pad. O layout, na aba layout, a gente na verdade aqui tem vários outros itens que a gente não vai ver, mas a gente tem o layout, né? A gente tem a questão do visualização de JavaScript, na verdade de escuta de JavaScript, ou seja, quais são os elementos que o JavaScript está escutando, certo? Pontos de interposição de DOM, as propriedades desse elemento e a acessibilidade desse elemento, tá? A gente, basicamente, o mais essencial para a gente aqui é os estilos e computado, por isso a gente vai ficar basicamente nisso aqui. Tá? A console a gente já trabalhou, que basicamente essa aba é exatamente essa parte de baixo. Fontes a gente não vai visualizar aqui nesse momento, certo? Rede basicamente é o seguinte, a gente vai recarregar a página para a rede funcionar. Isso aqui serve para a gente ter a gente carregar e ver os elementos, como ele carrega e quais são os efeitos desses elementos dentro da página. Tá? Essa aba rede é extremamente importante. Ele está desativado o cache. O que quer dizer o cache? O cache é o armazenamento que você tem no próprio computador. Então você pegou uma cópia e colocou. Quando eu desativo o cache, ele vai recarregar a cópia original e não vai usar a cópia que está no seu computador. Isso aqui é extremamente importante. Quando você faz uma alteração, às vezes, no servidor, né, no WordPress, ou seja, lá o que você esteja utilizando do lado do servidor, muitas vezes a informação de cache que tem lá, você acaba não atualizando as informações locais. Então você tem que desativar o cache para que você consiga visualizar, porque muitas vezes você está com a informação aqui no seu computador e ela não é atualizada, mesmo você fazendo um reload. Tá? Por quê? Porque o servidor vai lhe dizer, ó, guarde como cache lá durante um mês. Pronto. Aí se o computador, seu computador, ele já tem uma cópia, ele vai olhar para isso e vai falar, bem, o servidor me disse que é para guardar durante um mês. Beleza, então eu não vou pegar a nova cópia. Quando você desativa o cache aqui na aba rede,
ele vai pegar a cópia sim, ele vai pegar uma cópia nova e refletir dessa forma as informações. Então é extremamente importante quando você vai fazer alguns testes, às vezes você fica muitas vezes maluco tentando entender por que as informações que você fez de alteração no servidor não estão refletindo na sua visualização. E, na verdade é porque você está usando um cache, ou o cache do servidor, ou o servidor está lhe dizendo para o browser usar um cache. E aí o que você tem que fazer? Ou você vem em rede e desativa o cache, ou você abre uma aba anônima, ou você abre um novo navegador. Basicamente é isso. Sim, o que é que nós temos mais na aba redes? Né? Na aba redes a gente tem um filtro, que a gente tem aqui os tipos de arquivos que estão sendo carregados, e aqui os arquivos, certo? Com os status, o tipo do arquivo, né? O iniciador, o tamanho do arquivo, e aqui a influência desse arquivo, quando a gente passa aqui em cascata, né? Que está traduzido, no inglês, eu se não estou enganado, é waterfall. Ele tem a estrutura de como foi, qual a influência desse arquivo, né, dentro do contexto, né? Ou seja, aqui basicamente o arquivo base, né? Mas vamos pegar aqui um outro, por exemplo, esse TIA, PNG. Então ele tem aqui o tempo de duração do arquivo, como ele foi interrompido, que ele iniciou, quer dizer, ele mostra como o arquivo carregou ao longo do tempo e de que forma ele contribuiu para o carregamento total da página. Então isso aqui é extremamente interessante, extremamente importante, e a gente só não vai entrar em pormenores aqui porque não é o momento, tá? Mas o que é que a gente tem aqui então? Todos os arquivos que compõem. A gente tem aqui o número de solicitações, o tamanho, né? A quantidade de arquivos transferidos, o quanto de recurso foi utilizado, né, na página em termos de mega, o tempo que foi concluído e o tempo carregado. E aqui o tempo de carregamento da página como elemento visual, por assim dizer, tá? A gente vai entender melhor essa parte de carregamento, a gente entende melhor quando a gente entende mais sobre otimização. Quando a gente trabalha com otimização, a gente entende melhor a representação desses elementos, tá? Então a gente poderia, por exemplo, como eu falei, a gente pode fazer um filtro aqui, ó, limitar folha de estilo, as imagens, as mídias e assim sucessivamente. Em qualquer um desses arquivos, a gente pode clicar nele e aí você tem as requisições, o cabeçalho, certo? De solicitação e de resposta. A visualização do arquivo, por exemplo, nesse caso a imagem ele vai ter esse tipo, vai aparecer um preview, e a resposta, né, a resposta do servidor, certo? O iniciador e o tempo, certo? Que é exatamente aquilo que a gente estava carregando ali. Então, basicamente é isso. Em desempenho, a gente vai para outra aba importante. A gente não vai trabalhar nesse momento, né? Ela é importante, mas a gente não vai trabalhar nesse momento. Memória, a mesma coisa. Aplicativo, a mesma coisa. Segurança, basicamente a gente vai ver aqui o status. Ó, a gente está vendo que a página é segura, né? Tem toda a conexão segura. A gente não vai entrar em detalhes também nessa parte. Aplicativo não se aplica na maioria das vezes, só quando a gente trabalha realmente com aplicativos. O Lighthouse, esse sim é um dos mais importantes para a gente fazer. Para isso a gente tem que marcar aqui qual é a categoria de teste que a gente vai fazer. Por exemplo, eu quero esses 4, né, os 4 primeiros, e a gente vai analisar o carregamento da página. E para isso ele vai recarregar a página e fazer os devidos testes, dando uma pontuação específica para cada uma das categorias que a gente apresentou. Também a gente não vai entrar em detalhe, mas é importante a gente saber que ele existe, porque o Lighthouse, inclusive, é utilizado em testes em ferramentas específicas na web, tá? Então a gente pode ver aqui que teve um desempenho de 99, acessibilidade 79, práticas recomendadas 92 e um CO de 82, né? Se a gente descer, a gente vai ter mais informações. Como eu falei, a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento. Basicamente a gente tem que entender que ele existe
e que ele é uma ferramenta importante que estará disponível no DevTools. Outros 2 pontos, e para finalizar, a gente tem que entender que como ele é uma inspeção, ele é uma ferramenta de inspeção também quanto à responsividade, que inclusive a gente trabalhou, quando a gente entrou, ele entrou logo no modo responsivo, mas a gente tem que entender que não necessariamente a gente vai trabalhar ou visualizar responsividade, mas como ele é uma ferramenta bastante completa, a responsividade faz parte. E a responsividade, a gente clica aqui, ó, nesse item, nesse botãozinho aqui, ó, que parece bastante discreto, mas ele está aqui, ó. E a gente tem que dar recarregar, ó, para a gente ver no modo responsivo, porque senão muitas vezes ele fica no modo errado. E aí como é que a gente trabalha? Se a gente clicar aqui, a gente tem algumas opções de visualização de dispositivos diferentes que a gente pode simplesmente alterar. Então a gente pode ver em vários dispositivos, certo? Então vou recarregar aqui só para a gente ver. E a gente pode visualizar como essa página ela é visualizada através desses modos responsivos, tá? Aqui uma coisa importante, aqui tem sem limitação e a gente tem a opção de ver em dispositivos móveis simples, em médio ou desligado, tá? O que acontece aqui? A gente pode ver o carregamento, que a gente viu isso em rede, quando a gente clica aqui em rede, a gente vê essa mesma sem limitação, a gente vê aqui, ó, quando a gente vê em rede, a gente carregou aqui do lado sem limitação. A gente pode dizer aqui que a gente quer fazer um teste nessa página de carregamento, todos aqueles elementos, numa conexão mais lenta, por exemplo. Então 3G lento. E aí para isso ele vai, perceba que ele fica com a notificação aqui em cima, indicando que você precisa fazer o recarregamento. Quando a gente recarrega, você percebe que vai ter uma modificação. Ó. Ele está carregando ainda os recursos, 13 solicitações. Perceba como o tempo é mais lento. Ó. Ele está carregando. E quando ele acaba, então concluiu ainda não concluiu, 19 segundos. Melhor, 21, está subindo um pouco, ainda está carregando. É porque ele está fazendo um teste como se fosse numa rede celular, 3G, e lenta. Então pronto, ele concluiu em 31 segundos, 31,95 segundos. O que é bem diferente do que a gente coloca aqui sem limitação. Sem limitação, você vai utilizar sua própria internet. Então tudo que você tiver na sua internet, ele vai carregar. Então 31,95 foi a opção de simulação de uma rede de baixa velocidade. Quando a gente recarrega de novo, então ele vai carregar em 4,29 segundos. Então de 31 passou para 4,29. Então aqui você tem uma noção de como está o carregamento de sua página em circunstâncias de rede diferentes, tá? Então basicamente é isso. A gente vai tirar o modo responsivo. A gente não precisaria necessariamente fazer o teste daquela forma e vamos recarregar, tá? Para a página carregar corretamente. Pronto. Feito isso, o último elemento que a gente vai visualizar é basicamente uma outra forma de a gente fazer a inspeção. A gente clica aqui, certo? E passa o mouse sobre os elementos e ele vai dar um preview. Perceba que ele já dá uma informação básica, informações bem básicas sobre aquele elemento. Então, o background, a margem, o padding, certo? Os dados de acessibilidade. Então é isso. Basicamente a gente vai ver isso de DevTools. DevTools ainda tem muita coisa a ser explorada, mas a gente vai se limitar a isso, porque a gente teria que passar muito tempo fazendo a análise sobre DevTools, mas a gente entendeu e abordou os principais pontos da ferramenta de inspeção, né, e a ferramenta do DevTools. Então a gente fica agora com isso e em breve a gente verá com mais informações. Assim que a gente avançar no curso, a gente verá mais informações do uso do DevTools. Tá bom? Forte abraço!